Meus amados, a paz do Senhor para todos. Nesta ocasião, quero fazer aqui uma referência sobre esse tema, Corpus Christi, essa comemoração que já perdura por quase 8 séculos, né? Que quando o Papa Urbano IV proclamou essa festa universal a ser comemorada mundialmente pela Igreja Católica. É uma festa ritualística que relembra fatos da última ceia de Cristo, chamada Eucaristia, né, resultado da crença de que Jesus ele perenizou a sua presença no pão e no vinho consagrados por ele na chamada Semana Santa. A oficialização do Corpus Christi foi através da encíclica Transiturus, né, cuja liturgia original foi elaborada pelo teólogo Tomás de Aquino, um dos pais da Igreja, objetivando revitalizar a fé do povo numa época abalada com a decadência do sistema feudal e oferecer oposição às correntes heréticas que negavam a presença real de Jesus no pão e no vinho da Eucaristia. Naqueles meados do século XIII, já havia insatisfação de alguns segmentos do catolicismo que se posicionava contrários à prática e doutrinas impostas pelo clero ao longo dos séculos, o que culminou então numa reforma por volta do ano 1517. O fato do catolicismo celebrar Corpus Christi normalmente no mês de junho originou-se no desejo de preservar um dia para a celebração do Santíssimo Sacramento, do corpo de Cristo, né, e do sangue também, considerando-se que os importantes acontecimentos da Semana Santa chamam as atenções para a morte e a ressurreição de Jesus. E poderia passar despercebido a cristandade católica. Então, o fato relevante de que Deus, através de Jesus, viveu com os homens na terra e quis permanecer nela, né, ao alcance de todos os que procurassem com fé. Por essa razão, a cada ano, as festividades de Corpus Christi visa partilhar o pão, a esperança do povo, objetivando reanimar as comunidades no trabalho em conjunto, conforme a visão do clero atual. Mas vamos ver se isso tem apoio bíblico, né? E depois vamos fazer uma refutação bíblica. Pois bem, segundo acreditam os católicos romanos, as referências à Eucaristia encontram-se no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, quando está descrito que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então através desse texto, eles têm uma noção de que aqui é uma referência à Eucaristia no Antigo Testamento. A Igreja Católica também vê nesse gesto uma prefiguração da sua oferta ou da sua renovação eucarística do sacrifício de Cristo, né? Isso daqui podemos comprovar no livro chamado Cavaleiro da Imaculada, na página 22, página 23, que retrata sobre isso, né? Também existe uma explicação teológica por parte dos teólogos católicos que diz o seguinte, que de um certo ponto da viagem dos judeus pelo deserto, fugindo da ira dos egípcios, o povo revoltou-se com a falta de comida e começou a reclamar com Moisés. Deus então promete um alimento especial vindo do céu para saciar-lhes a fome. Foi então que o maná, um tipo de pão, começou a cair diariamente do céu. Então, eles aqui, segundo os teólogos católicos, já dá uma explicação teológica quanto a isso, né? E falam que o maná, na visão católica, é um símbolo do verdadeiro pão do céu, que é a Eucaristia. E esse entendimento estende-se para o Novo Testamento, quando eles afirmam que Jesus fez várias referências à Eucaristia antes da sua instituição e dá mostras claras de que nesse sacramento será ele mesmo que estará ali, não apenas uma recordação, mas verdadeiramente presente em seu corpo, sangue, alma e divindade, né? E para reforçar essa ideia, eles vão citar a narrativa da multiplicação dos pães no capítulo 6 do Evangelho de São João,
quando há alguns pormenores ali, por exemplo, a caminhada sobre o mar, o último discurso sobre a Eucaristia, e aí eles vão afirmar o seguinte, que na sequência dos fatos, né, sugere o seguinte, que Jesus mostra que tem poder sobre a matéria, que é a multiplicação dos pães, tem poder sobre o próprio corpo, quando ele anda sobre as águas, e para isso, ele mostra que na Eucaristia será ele mesmo presente sobre a aparência do pão e a aparência do vinho. E esse argumento, né, em favor dessa afirmativa é a de que Jesus permaneceu firme em sua revelação, mesmo ante o abandono de muitos que o seguiam, inclusive alguns discípulos, e, segundo eles creem, Jesus estaria dando a entender que para ser um verdadeiro discípulo é necessário ter fé na Eucaristia, fato que é confirmado pelos relatos nos evangelhos sinóticos, como Mateus capítulo 26, né, no versículo 26, Marcos capítulo 14, versículo 22, Lucas capítulo 22, versículo 19, em que Jesus cumpriu tudo o que prometera. Então, conclui-se que os cristãos de confissão católica, eles não só creem que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas também ama a presença real de Jesus nesse sacramento. E eles acreditam que é necessário ao penitente confessar os seus pecados ao padre, né, para aproximar-se de uma comunhão eucarística e devidamente preparado para receber as graças dessa prática. Aí observa-se também que os católicos eles adoram a Eucaristia. Segundo, depreende-se da posição de um dos membros da Comissão Nacional Pastoral da Família, que é da CNBB. Ele afirma o seguinte: depois de participar, se for possível, de algum ato de adoração eucarística, como as exposições do Santíssimo, que se realizam em muitas paróquias com piedade e devoção. Isso está descrito no livro Cavaleiro da Imaculada, página 23. Ou seja, eles defendem a presença pessoal de Jesus na Eucaristia e a possibilidade de visitá-lo nos seus sacrários. Agora, a Bíblia ela revela que o corpo e o sangue de Jesus são literalmente o pão e o vinho, né? Será que a Bíblia diz que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Jesus? Mas antes de mergulharmos nisso, vamos ver aqui a origem pagã desse conceito. Por exemplo, a Igreja Católica ela não inventou essa ideia do corpo de Cristo, né? E essa ideia também não está na Bíblia. Por quê? Vamos observar aqui o seguinte. De onde surgiria, então, essa comemoração que o catolicismo chama de Eucaristia, afirmando estar ela respaldada nas Escrituras? A origem é a mesma de todas as outras festas e comemorações católicas, ou seja, um paganismo primitivo, né? Pois no livro chamado Babilônia, a religião dos mistérios, está exposto o seguinte, assim, é dada evidência abundante aos rituais de transubstanciação entre muitas nações, tribos e religiões do passado. E diz mais, tais rituais eram conhecidos na Roma pagã, conforme é evidenciado da questão retórica de Cícero a respeito do milho de Ceres e também do vinho do deus Baco. Né? O escritor do livro ainda vai enfatizar. No mitraísmo tinha uma eucaristia, mas a ideia de um banquete sagrado é tão antiga quanto a raça humana e existia em todas as eras e entre todos os povos. Ou seja, essa ideia de comer Deus, né, transubstanciado em alimentos, é muito mais antiga que o paganismo romano. No Egito também acreditava-se nessa transubstanciação, ou seja, de um bolo na carne de Osíris, através dos sacerdotes que, durante o ritual, oferecia ao povo acompanhado de vinho. E esse costume também foi observado
em outras regiões, onde os fiéis sustentavam a crença de que poderiam comer a carne de um Deus. Os primeiros missionários cristãos relatam que testemunharam um ritual religioso que relembrava uma comunhão assim, uma imagem de farinha de trigo, após a consagração pelos sacerdotes, era distribuída entre o povo que a comia declarando que era carne de tal divindade. E também existia um costume análogo, né, entre os canibais, que eles acreditavam ser possível adquirir parte da bravura e das qualidades de seus adversários comendo a carne daqueles que tombavam nas batalhas. Ou seja, o canibalismo é relatado também entre os sacerdotes de Baal, obrigados a comer a carne das vítimas sacrificadas a esse Deus cruel e sanguinário, né? Então, quando nós vemos aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54 a 56 em diante, é evidência de que os apóstolos e o povo da época conheciam esse costume, partindo das afirmações de Jesus e da reação daqueles que estavam presentes. Pois Jesus disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ouvindo isso, então, o povo e alguns discípulos começaram a dispersar-se por não entenderem as palavras de Jesus. Mas ele explicou-lhes que o verdadeiro sentido da sua afirmação era: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, aproveitando dessa passagem e da tradição pagã, né? Então o clero romano faz seus fiéis acreditarem que a hóstia torna-se Cristo no momento da consagração e engolem literalmente esse corpo. A crença fez jus ao aparecimento de muitos milagres envolvendo a hóstia, né? Que era comum ela ter transformado-se em sangue em diversas ocasiões da história, segundo afirmam alguns, para tentar consolidar essa crença. Mas note que quando Jesus falou de comer a carne e beber do seu sangue, muitos não entenderam o sentido real que Jesus queria dizer. Antes, eles entenderam algo que eles tinham aprendido durante séculos atrás, que havia um conhecimento pagão de religiões pagãs, de povos pagãos. Então, quando Jesus disse isso, foi estranho aos seus ouvidos, mas eles não procuraram permanecer para que Jesus lhe explicasse adequadamente as coisas. Por isso que em muitas parábolas Jesus falava, muitos não entendiam. Por que não entendiam? Porque para cumprir-se o que estava escrito, o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 8 a 10, que muitos ouviriam, mas não entenderiam, iriam ver, mas não enxergariam, porque os seus corações estariam endurecidos para não compreender as coisas e deixar que Deus os curasse. Ou seja, eles estavam ali não porque criam em Jesus, mas porque Jesus realizava milagres e também pelo pão literal que Jesus deu a eles na multiplicação dos pães. Mas se eles permanecessem fiéis ao Senhor, crendo em Jesus como Messias, então eles entenderiam em qual sentido Jesus estava falando a respeito daquela situação, né? E é isso que o catolicismo romano traz hoje, uma falsa concepção das coisas, né? E aí utiliza-se da hóstia. A propósito, sobre a hóstia, ela também nasceu sobre a égide de um paganismo e foi introduzida em uma forma redonda por São Epifânio no quarto século. Essa forma de comemorar a ceia não tem nenhuma base nas escrituras e a sua forma redonda como diz um certo escritor, tão importante elemento no mistério romanista é somente outro símbolo de Baal, que é chamado também de o Deus Sol.
né, segundo o livro Babilônia, a religião dos mistérios, né? Mas não é só isso. Bolos redondos também foram usados nos antigos mistérios do Egito e há informações históricas de que a presença de bolos finos e redondos ocorreriam em altares do paganismo antigo, né? E aí, continuando aqui, o escritor desse livro diz assim: na religião dos mistérios do mitraísmo, os mais altos iniciados do sistema recebiam um pequeno bolo redondo de pão asmo que simbolizava um disco solar, como simbolizava também a sua tonsura redonda. Com isso, justifica-se bem o desenho de um sol brilhante com o ostensório no centro, né, diante do qual os católicos se ajoelham e adoram esse pequeno biscoito, como se fosse o próprio Cristo transubstanciado, né? Então nós vemos que há muitas coisas envolvendo essa forma ritualística que a Igreja Católica ela coloca aos seus adeptos, né? Então nós vemos que há toda uma origem pagã do paganismo romano, visto que os seus bispos e seus padres têm origem em ensinamentos pagãos da Babilônia, né? De um império romano que trouxe essas misturas para dentro do cristianismo e assim a Igreja Católica ela apostatou-se da fé, né? E acaba enganando a milhares e milhares de pessoas. No próximo áudio, eu estarei fazendo uma refutação bíblica quanto a isso. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Vamos fazer aqui nessa segunda parte umas considerações sobre o assunto Corpus Christi. Como observamos, a festa de Corpus Christi é uma celebração da crença que o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Jesus. No momento em que o padre consagra a hóstia, partindo-se do entendimento que a missa é uma renovação do sacrifício na cruz, né? Segundo a Enciclopédia Católica, que está escrito: Cristo ordenou que seu sacrifício sangrento sobre a cruz deveria ser renovado diariamente por um sacrifício incruento do seu corpo e sangue na missa, sob os simples elementos de pão e vinho. Prestemos atenção nessa declaração. Pois bem, essa crença ela tem uma importância fundamental para o catolicismo, tanto que quem negasse essa teoria deveria ser amaldiçoado, pois no livro também diz assim: se alguém disser que na missa um verdadeiro e apropriado sacrifício não é oferecido a Deus, que ele seja anátema. Então, essa crença da transubstanciação foi proclamada no Concílio de Trento e determina que ela é essencial, né, essencial para a salvação. Agora, será que existe algum fundamento bíblico para esse entendimento? Pois diversos argumentos bíblicos que contrariam essa afirmação, né, existe, né? E não sendo possível ao sacerdote católico fazer, operar esse milagre baseado nas afirmações de Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Uma vez que forçar um significado literal a essas afirmações seria incorrer na prática do canibalismo e passar por um atestado de incapacidade de interpretação e separação do que é literal e do que é figurado na Bíblia. Além disso, fica no ar uma pergunta: beberia Jesus o seu próprio sangue ou comeria o seu próprio corpo? Né? Vamos notar que em Mateus capítulo 26, versículo 29, está escrito o seguinte: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus continuou chamando o vinho de fruto da vide e não de meu sangue. E ele jamais beberia sangue, ou seja, pois estaria contrariando a determinação de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 16. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi obediente até o fim.
O vinho da Eucaristia continua sendo vinho, tanto que se alguém abusar da sua ingestão, ficará embriagado. Isso não aconteceria se fosse o o sangue de Cristo, né? E se esse fenômeno realmente acontecesse, o sacrifício vicário de Jesus não estaria consumado, pois, ao contrário do que ele afirmou no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, né, quando ele disse que está consumado, ou seja, toda a obra que o Senhor realizou na cruz, né, foi consumado ali. Ele cumpriu tudo aquilo que foi determinado para ele realizar para a salvação do homem. Jesus ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue a favor dos pecadores, como está descrito em Hebreus capítulo 9, versículo 28, né? E não continua oferecendo em cada missa, ou seja, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito, aceito e válido, né? Como podemos comprovar em Hebreus capítulo 10, versículo 10. E ao contrário do Antigo Testamento, em que os sacrifícios eram oferecidos continuamente, porque não eram perfeitos, né? Diz assim o texto: em Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Então conclui-se que essa doutrina católica contraria frontalmente o que diz a Bíblia e prega um equívoco, né, ao declarar que o sacrifício na cruz deve ser renovado diariamente, como é ensinado pelos padres católicos, né, por seus sacerdotes e seus teólogos. Mas veja o que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que estão fazendo os cristãos católicos? Crendo na transubstanciação e no sacrifício da missa, ou seja, expondo o Senhor Jesus ao ridículo, rejeitando o seu sacrifício definitivo uma só vez, pois o sacrifício de Jesus foi realizado uma única vez com a eficácia de tirar os pecados de todos aqueles que professam o seu nome, né? Não há necessidade de haver vários sacrifícios nem de ficar repetindo as coisas. O romanismo, né, justifica essa crença na tradição e não numa determinação escriturística. O próprio Senhor Jesus censurou a prática religiosa com base apenas nas tradições e declarou que elas invalidam a palavra de Deus. Como podemos ver em Marcos capítulo 7, versículo 13, a reprovação de Jesus quanto à tradição do homem, que acrescentam as coisas e invalidam a palavra de Deus, né? Não podemos ser, não podendo ser legítima o que se origina de uma prática apenas histórica. é, a título, né, de conclusão, nós podemos reafirmar o que está escrito na Enciclopédia Católica. Até o século XII, a comunhão pública nas igrejas era ministrada e recebida através do pão e do vinho. Depois disso, o cálice passou a ser negado ao povo, ficando o vinho somente para os sacerdotes. Entretanto, vejam só, é fato comprovado que os cristãos, ou todos aqueles que professam a fé em Jesus e que são o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, devem participar de ambos elementos, né? Como está descrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 diante, que diz assim: é, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, para pegar um contexto melhor. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças e partiu, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue.
fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, a palavra está dizendo que todos devem participar, todos devem tomar do pão e do vinho, né, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Então, nós vemos que nessa epístola aos Coríntios, no capítulo 11, confirma então que Jesus, ele realizou a ceia e que todos participaram. Não é apenas para alguns participar e outros não. Na fé evangélica, o fiel realmente participa de Cristo como a fonte da sua vida espiritual. Não que ele acredite que Jesus pessoalmente esteja presente no pão e no vinho, como ensina o catolicismo, mas trata-se de um memorial em que o cristão, pela fé, ele alegra-se na salvação obtida pelo sacrifício do corpo de Cristo partido e o seu sangue remidor vertido na cruz, simbolizados pelo pão e o vinho que ele ofereceu no ato de comunhão com toda a humanidade. Então, nessa visão é que os elementos realçam a plenitude e a vida que há em Cristo, de quem o homem regenerado, ele vai se alimentar constantemente, como está escrito em João capítulo 6, verso 57. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, nós vemos que essa prática de participar da ceia, né, de comer o pão e beber o vinho, é algo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Não que haja, não que aquilo ali, aquele pão e aquele sangue sejam, e aquele vinho sejam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Não é no sentido literal, mas no sentido simbólico, certo? Até porque aqui no versículo 26, quando diz assim que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que venha, nós participamos da ceia aqui, até que o Senhor venha, quando ele virá buscar todos os seus santos, os seus servos, os seus discípulos, todos aqueles que professam a fé em seu nome, e então ele realizará uma ceia com toda a sua igreja, com todo o seu corpo no reino dos céus. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.